Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar sobre um tema muito ventilado nesses últimos tempos na mídia mundialmente, que é a Amazônia. A Amazônia Internacional ela se situa entre 9 países da América do Sul: Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana Francesa, Suriname, Peru e Venezuela. O bioma representa 67% das florestas tropicais do mundo e tem uma extensão territorial de 6,9 km². A Amazônia Legal, ou Amazônia Brasileira, corresponde à área dos estados da região norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, acrescidos da totalidade do estado do Mato Grosso e dos municípios do estado do Maranhão, situados a oeste do meridiano 44 Oeste, ou seja, quase a totalidade de 9 estados brasileiros. A área territorial da Amazônia Legal é de cerca de 5 milhões de km², o que corresponde a mais de 60% do território nacional. Este dado nos remete à ideia de que a Amazônia é bem mais da metade do território brasileiro, sob jurisdição do nosso estado. Segundo o IBGE, o Censo Demográfico de 2010 revela que vivem hoje nos estados da Amazônia Legal cerca de 25 milhões de habitantes. O novo censo de 2020 com certeza será maior, porque a taxa de crescimento populacional da região norte do país vem sendo maior que a média nacional, correspondendo à época um percentual em relação à população total de 13,35%. Se essa taxa se mantém, hoje teríamos perto de 28 milhões de pessoas. Reconhecidas como terras indígenas no Brasil, na Amazônia Legal são mais ou menos 1/8 do nosso território, e a maioria está na Amazônia. O censo de IBGE 2010 deu 430 mil indígenas, ou seja, 1,7% da população. Efetuando uma projeção para o censo de 2020, esse número deve chegar a 480 mil indígenas. O Estado soberano é aquele que tem poder sobre suas leis, territórios, sistemas e fronteiras. Mas este poder não é ilimitado. Ele está sujeito à ordem jurídica internacional, aos direitos individuais e aos outros Estados soberanos. O debate sobre a Amazônia envolve temas controversos como a demarcação de terras indígenas, arrendamento da floresta, unidades de conservação, seu papel no clima considerando o conceito de desenvolvimento sustentável, sua eventual contradição antagônica, por exemplo, a construção de hidrelétricas e rodovias, exploração florestal e uso de solos para fim agrícola. Tudo isto, no entanto, se resolverá em consonância com o reconhecimento do direito à terra e ao usufruto dos recursos naturais às comunidades indígenas e às populações, e isto fortalece a capacidade de gestão territorial brasileira e, consequentemente, vem a confirmar soberania interna e proteção ambiental. A redução do desmatamento no Brasil é reconhecido internacionalmente como a maior contribuição brasileira ao clima. Tanto a redução do desmatamento como reservas extrativistas, territórios indígenas, parques, entre outros, em 50% da Amazônia representam conquistas democráticas. Entre 2003 e 2009, o Brasil respondeu por 75% da ampliação de áreas protegidas. Em face da redução do desmatamento, poderíamos concluir que este problema está resolvido na Amazônia. Mas há evidências empíricas que contradizem esta conclusão. O padrão de crescimento da Amazônia nas últimas décadas desestimulou o fortalecimento da economia regional, não elevou o padrão de vida das populações e trouxe danos ambientais. O baixo índice de progresso social explica o mau desempenho da região. A ampliação das áreas protegidas não foi acompanhada de políticas públicas que garantissem sua integridade e a fiscalização contra atividades econômicas ilegais, por exemplo, exploração madeireira e minérios, além de agressões aos povos tradicionais. Os impactos do corte raso na floresta nas atividades madeireiras podem estar na direção da savanização e desertificação. Isto é grave porque a evapotranspiração da Amazônia é fundamental para chuvas que asseguram a viabilidade da agricultura no centro-sul do Brasil e do continente americano. Um estudo publicado em 2017 pelo Instituto Escolha da USP diz o seguinte: se acabasse toda a expansão agrícola do território e todo o desmatamento, nós teríamos uma perda no PIB de apenas 0,62%.
As perdas previstas na atividade pecuária poderiam ser compensadas gradualmente por melhorias na atividade por área. Nos Estados Unidos, por exemplo, a recuperação de áreas gera mais de 1 milhão de empregos diretos, mais do que a indústria de madeira, carvão e aço. As unidades de conservação ocupam 18% do território brasileiro, ou 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Desta área, 1,8 milhões encontram-se na Amazônia, mas está havendo na atualidade um estímulo ao desmatamento, já que multas são mínimas e quase nunca aplicadas. Os gastos que os mineiros e madeireiros clandestinos têm são baixíssimos, por isso sua produção ainda continua. A Europa, os Estados Unidos e a China reverteram o desmatamento e têm políticas fortes de proteção a florestas. A experiência histórica, tanto na China quanto na Índia e no Vietnã, tem garantido que o aumento da produtividade por área na agricultura faz reduzir a pressão para converter áreas de florestas em superfícies agrícolas. Insistir na destruição da Amazônia é desperdiçar a chance da nova agricultura e exploração científica sustentável da maior biodiversidade do planeta. O melhoramento tecnológico nas atividades voltadas ao fornecimento de madeira permitiu que 7% das áreas florestais ofereçam mais da metade da madeira consumida no mundo, proporção que deve aumentar para 80% nos próximos 12 anos. Existem ameaças tão deletérias quanto o desmatamento. É o caso das áreas de várzea. A exploração inadequada de madeira pode alterar o número de espécies por área. Se, por um lado, a madeira das árvores comercialmente é muito valiosa, por outro lado, essas mesmas árvores fornecem alimentação para essas espécies. O Tá na Rede fica por aqui, mas nós voltamos a esse tema da Amazônia no próximo vídeo. Nós vamos falar das ameaças ainda, mas vamos falar muito das suas potencialidades. E se você gostou, você curte, você compartilha, você comenta com os amigos, segue a gente aqui no TMTV e no vaiali.com e até o próximo vídeo. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas.